A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, O Espiritismo na Arte, do nosso querido Leon Denis. Leon Denis diz que metade da nossa alma nos pertence, a outra metade pertence ao universo. Somos seres siderais. Estamos na Terra em trânsito. Tudo bem aí, Marquinho, TT? Vamos estudar hoje o livro Roteiro, como sempre o fazemos. Todas as terças-feiras, às 22 horas, nós estaremos com você, se você quiser, no seu lar, ouvindo, falando sobre Jesus. Então, vamos começar pelo Marquinho, pela TT. Como é que nós vamos falar dessa lição 23, chamada Na Extensão do Serviço, na visão de Emmanuel? Vai lá, Marquinhos. Olá, todo mundo. Olá, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Mais uma vez aqui, nosso trio aí falando sobre, principalmente, né, os ensinamentos de Jesus através de Emmanuel, com Chico trazendo isso para que a gente possa entender e compreender melhor por que a gente está aqui nesse mundo, né? E esse capítulo agora é um capítulo interessante, né? Porque é um capítulo que vai falar muito de entendimento, né? Daquilo que a doutrina traz para a gente. É um capítulo que mostra para a gente que às vezes a gente faz as coisas ficarem muito complexas. E, na verdade, a gente precisa entender a simplicidade das coisas que Jesus trouxe para a gente. Então, não adianta a gente ter esse olhar, né, na expectativa, eu quero falar, eu quero ouvir o Espírito, eu quero ver o Espírito, eu quero fazer uma psicografia, né? Isso é legal, é claro, né, faz parte do Espiritismo, né, está dentro da doutrina, a gente passar por isso em algum momento, né, ou ter pessoas que têm essa sensibilidade para poder fazer isso, mas eu acho que não foi isso que Jesus pediu para a gente, né, Leila, né, Tete? Acho que Jesus pediu que a gente trabalhasse na caridade e no amor ao irmão. Então, esse capítulo é muito vinculado a isso, né, naquilo que a gente desenhou, que Jesus desenhou para a gente, para entregar ao próximo. É verdade, e você me fez lembrar, o projeto 1868 de Allan Kardec, que está no livro Obras Póstumas, onde ele, no primeiro capítulo, ele diz assim: se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Então, ele fala dois verbos, entender e compreender. Porque entender, todos nós falamos português, estamos lendo em português, a gente vai entender. Mas compreender, diz Allan Kardec, representa aplicar, saber como que a gente vai aplicar esse conhecimento. E você disse muito bem, o conhecimento que nós temos de Jesus foi de socorro aos irmãos necessitados. Ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Ele acolhia, ele saía pregando o reino, mas é o reino do amor, o reino da solidariedade, da fraternidade. Fala aí, Tetê, um pouquinho sobre isso que o Marquinhos falou. Isso aí, que coisa linda, né, meus irmãos da Rádio Brasil Espírita das Alagoas. A gente não pode esquecer esse estado maravilhoso, coisa mais linda. E isso que Leilinha e Marquinhos estão falando está aqui quase no final da primeira página do capítulo 23, na extensão do serviço, quando ele destaca que em todas as ocasiões exaltou nossos deveres de amor para com a vida comum. Jesus exaltava e exalta ainda
a cada dia isso em nossas vidas. É isso, é essa simplicidade. Mas o que é ser simples dentro de tanta coisa complexa que nos apresenta a vida? E aí, eu vou pegar uma plaquinha que eu ganhei há alguns anos de uma grande amiga, a Cris, a nossa amiga Girassol, que é da dona Joana de Ângeles. Diz assim: nasceste para conquistar o infinito, né? E isso depende exclusivamente de ti. Isso, meus irmãos, é o que a gente tem que fazer, né? Conquistar esse infinito dentro de nós através de quê? Das palavras de Jesus. É simples? Não é, né, Marquinho, né, Leilinha? Nada é simples. Mas como a gente pode fazer esse exercício? Tá aí. Vamos lá, vamos pensar como é que a gente pode exercitar Jesus dentro da gente, para a gente vivenciar essas palavras, essas ações, e isso me reporta, quando eu penso em Jesus, é muito engraçado, sabe, a primeira coisa que me vem à mente, materialmente falando, no plano físico, as sandálias de Jesus. Eu penso em Jesus, eu só penso naquelas sandálias rotas que ele andava, e dizia assim: Senhor, o Senhor não sentia dor nos pés? Porque o pé é uma coisa que, quando a gente exercita muito, a gente sente, né? Então, quando eu vejo Jesus andando, ele andava, ele ia com aqueles discípulos, dormia ao relento, a cabeça na rocha, na pedra, e ele andava, ele caminhava, ele só queria falar do amor. Ele tinha que ensinar e exemplificar até os 33 anos de existência. Imagina, gente. Olha só. 33 Você anos. está lembrando uma coisa interessante, que são os pés, né? A gente ignora muito o valor dos nossos pés. E Jesus valorizou tanto que ele fez o lava-pés. Ele diz que ele tirou a sua túnica, enrolou na cintura como se fora um escravo, que daquela época se vestiam quase com nada, só com uma coisa enrolada na cintura, e ele ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, num simbologismo de que nós precisamos caminhar com os nossos próprios pés, né? Fazer as nossas escolhas, caminhar com nossos próprios pés. E a gente ignora muitas vezes os pés, né, Marquinhos? Você que é médico, me fala um pouquinho desses pés, assim, que machuca a gente. Eu vivo com minhas unhas tudo estouradas de jogar, de usar tênis, e às vezes dá até fungo, né? A gente ignora os pés. E é realmente importante ter uns pés fortes, sadios. Fala um pouco aí dessa figura simbólica que Jesus fez de lavar os pés, né? Não é só a questão da humildade de estar abaixo do outro, né? E lavar a parte mais próxima do solo, que carrega tudo de sujeira por onde a gente pode passar, né? Tudo de pesado, tudo que são os pés, ou no caso das pessoas que não têm pés, aquilo que encosta no chão, né? O ato de lavar uma área que está completamente, que carrega energia de por onde passa, né? É um ato de simplicidade assim extrema, né? Você está ajudando ao próximo a tirar aquilo que teoricamente é mais sujo, né? Ou que está em contato com as coisas mais difíceis, ou que até te machucam, que você por muitas vezes nem lembra que tem um pé, né? A gente nem lembra que tem pé, automaticamente a gente levanta e sai andando, esquece que tem pé, né? E ao mesmo tempo, quando tem uma pedra dentro do sapato, ou dá uma topada em algum lugar, ou faz um corte, ou aparece algum machucado, que a gente vai lembrar que tem o pé, né? Que a gente vai lembrar a importância do pé. Então, assim, esse ato de você trabalhar numa coisa que a gente, às vezes, está até ignorando, e vem um próximo, se ajoelha e tem esse carinho de poder limpar os seus pés, né? É um ato, assim, de extrema simplicidade, que mostra um pouco o que Jesus fazia aqui na Terra. Eu quero até pegar uma partinha aqui desse capítulo, ele coloca aqui, que o curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema ou inoportuno ou inadequado. Então, Jesus não ficava se pegando nas coisas que eram mais complexas, né? Ele não queria ficar explicando
a achar as coisas difíceis de se explicar. Jesus não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente de nosso Pai. Então ele estava trazendo a simplicidade o tempo todo. Ele não queria... A outra passagem está aqui. Embora haverasse que na casa do Senhor há muitas moradas, não se deteve de destacar os pormenores quanto aos habitantes que as povoam. Então ele não falava que lá morava fulano de tal, ou que o teto era de ouro, ou que a banheira era feita de não sei de que material, que a água era com sais de banho, não sei de onde. Isso não interessava. O que interessava para ele é que tinha uma morada e a importância de você poder entrar nessa morada. O que você precisava fazer para aquilo? Simplesmente amar o próximo, ou simplesmente acreditar em Deus. Duas coisas altamente simples, né? Ele também não ficava explicando que Deus era isso, Deus era aquilo, o poder de Deus, Deus fez isso. Não, ele falou assim, é nosso Pai. Que quando a gente fala nosso Pai ou nossa mãe, né, a pessoa, são os nossos progenitores, nossos criadores. Então, assim, está muito mais que explicado, né? Não precisou falar, é meu pai que tem barba assim, cabelo assim, olho assim, entendeu? Não, é nosso Pai, é aquela pessoa que te criou, que te fez, que te geriu, né? Olha só a grandiosidade na simplicidade que Jesus falava com a gente o tempo todo, né? Então, e às vezes eu acho que muito desse capítulo é um ensinamento, né, usando as palavras simples de Jesus, para que a gente simplifique as coisas, que a gente não use os conhecimentos que a gente tem para se mostrar conhecedor das coisas, né? Nem passe informações que não são verdadeiras, nem invente coisas para você se vangloriar que você tem algum tipo de conhecimento. Hoje tem várias coisas nas redes sociais, internet, que a gente vê, a gente tem que tomar um cuidado absurdo. Semana passada eu vi um negócio, eu li um negócio e depois aquilo me ficou na minha cabeça, eu acabei falando com um colega e ele falou, não, isso daí não é assim, né, sobre espiritismo, né? Então, assim, para que disseminar uma informação que está errada, né? Porque outras pessoas estão ali querendo aprender, então nosso papel é trabalhar na simplicidade. Então, se você tem alguma dúvida, fala que Deus é bom, fala que você tem que amar o próximo, fala que você tem que trabalhar na caridade, que eu acho que é isso que é a maior coisa. Você não precisa ficar se vangloriando porque você tem algum tipo de conhecimento. E hoje o risco que tem é isso, né? As pessoas acabam pegando livro, pegando estudo e tal, e transformam aquilo numa ferramenta para poder ganhar like, né? Para atualizar, né? Para a pessoa poder ter seguidor. Então, assim, qual é o sentido disso? Você tem 500 mil seguidores que estão aprendendo uma coisa que é errada, né? Qual é a ajuda que você está dando para o próximo? Nenhuma, você está fazendo de serviço. Né? Então, é isso que a gente tem que prestar muita atenção, e eu acho que esse capítulo vem muito claramente falar para a gente, né? Se Jesus era simples naquilo que ele explicava, se ele usava de coisas adaptáveis ao entendimento das pessoas que estavam próximas deles, para que a gente precisa complicar, gente? Para quê? Vamos trabalhar no simples, vamos trabalhar, falar do amor, falar da caridade, falar da ajuda ao próximo, entendeu? É só isso que a gente precisa fazer, uma coisa muito simples, mas essa nossa força terrestre aqui, né, os estímulos terrestres aqui estão o tempo todo aqui, ó, tentando tirar a gente do nosso caminho. E se deixar, a gente acaba fazendo uma besteira, né? É verdade, isso. Essa lição de Emmanuel, na extensão do serviço, ele lembra isso tudo que o Marquinhos falou, que o importante é a simplicidade. Por isso que ele falou, bem-aventurados os simples, porque eles verão a Deus. Porque tudo que Deus criou para nós tem muita harmonia, muita beleza, mas a gente não consegue enxergar. E aí os espíritos trouxeram a bandeira da caridade, eles falam, fora da caridade não há salvação, porque antigamente a gente falava fora da igreja não há salvação. E a igreja era aquela organização que nós seres humanos, criamos para o domínio do poder, para aprisionar as pessoas, para ter mais prestígio, tudo isso que o ser humano necessita, né? Todos nós necessitamos de aplauso, necessitamos de carinho, necessitamos de afeto, mas tudo isso nós só iremos conquistar quando a gente aprender a gostar de si mesmo e a gostar do outro.
porque nós temos que nos salvar em conjunto, por isso que a caridade é importante. Fala um pouquinho aí, Tetê, que eu estou me enrolando. E olha só o trabalho simples que Jesus operava. Curando cegos e leprosos, loucos e paralíticos, deu a entender que vinha não somente regenerar as almas, e sem também socorrer os corpos enfermos, na recuperação do homem integral. É isso, meus irmãos, alma e corpo. Essa era a importância que Jesus dava, ele não estava se importando com a morada física, porque a morada espiritual, como ele fala, né? O reino de Deus está dentro de cada um. Imagina, aonde está o teu reino? Aonde está o reino do Deus que habita o teu espírito? Talvez seja essa pergunta que tenhamos que nos fazer todos os dias, que nem Santo Agostinho dizia que, ao findar o dia, você poderia enumerar o que você tinha feito para que aquilo fosse te elevar espiritualmente. E você pode perguntar, como é que eu estou construindo a morada do meu Pai dentro de mim? Como eu estou? O meu ego, ele está mais alto do que o meu espírito? Como é que é isso? Quem fala mais? A matéria ou o teu espírito? A tua verdade ou a verdade que os outros impõem a você? Talvez seja isso que a gente tenha que, vez por outra, se questionar, porque isso vai te ajudar na caminhada. A caminhada não é fácil. Tem muita pedra no caminho, a gente tropeça, a gente leva tombo, a gente machuca o joelho, o pé dói mesmo, tá? Porque o caminho é íngreme, tá? Isso quando a gente não tem que carregar nossa cruz subindo ladeira acima, tá? Porque Cristo dizia assim, pega a tua cruz e vem comigo. Porque ele não disse assim, venha na leveza do ser me seguir. Não, 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 não. Cada um tem sua cruz, seu contraponto. E é isso que a gente tem que lembrar quando as provas duras chegarem em nossas vidas, porque elas chegam sim. E a gente só tem que estar fortalecido para que a gente possa ir seguindo, prosseguindo. Eu acho que é um dos grandes ensinamentos de Cristo, é a gente prosseguir para que a gente possa seguir em frente e algum dia amar ao próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas também é bem difícil no mundo material que nós vivemos. Agora, se você conseguir esse primeiro ensinamento e depois passar para o segundo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, primeiro você tem que saber, eu me amo, né, Leila e Marquinho? É verdade. Porque para você amar alguém, você tem que se amar. E aí? Por que nós nos tornamos espíritas, né? É sempre importante a gente se questionar, dizer por que eu me tornei espírita? Porque eu nasci no lar espírita? Não, porque Allan Kardec me pegou na mão e me levou até Jesus. Eu não compreendia muito bem Jesus. Eu comecei a compreender Jesus depois de ler a informação dos espíritos a Allan Kardec. Então, eu acho que o Espiritismo trouxe para cada um de nós a responsabilidade de divulgar os ensinamentos de Jesus, mas divulgar no momento da compreensão deles, né, conforme colocou o Marquinhos. Não adianta a gente falar de assuntos muito complexos com as pessoas que estão com fome. Não adianta a gente falar dos espíritos que existem ao nosso redor se a pessoa está preocupada com o filho que está doente. Então, Jesus exemplificou bem essa noção do que é o serviço do espiritismo. Como falou Marquinhos no nosso encontro passado, sobre os 500 da Galileia, aquele estudo que ele realizou, foi muito bonito. Eu fico imaginando Jesus retornando à realidade espiritual e dando àqueles 500 pessoas a oportunidade de distribuir essa boa nova. Ou seja, ninguém pertence à Terra, nós não somos donos de nada, e nós viremos
tantas vezes quantas forem necessárias, a gente retornará à Terra para refazer esse caminho da fraternidade, porque Emmanuel cita aqui a parábola da dracma perdida, aquela mulher que perdeu uma moeda dentro de casa, né? E poderia até ignorar que correspondia a um dia de trabalho dela, mas não, ela deu importância a todo o seu trabalho, então ela saiu procurando com a candeia, varrendo os cantinhos, para achar a dracma perdida. Em outro momento, Jesus falou daquele pastor que tinha muitas ovelhas, mas uma ovelha se desviou, ele parou todo o rebanho e foi atrás daquela ovelha desgarrada, sempre nos ensinando que nós somos interligados, todas as nossas ações têm correspondência, e por isso a recomendação do amor, amarmos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então, o processo é de aprendizado, meus irmãos. A gente tem que se perguntar como que eu estou trabalhando nesse serviço que foi conferido por Jesus a cada um de nós. Eu acho lindo, sabe, Marquinho, no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala do prelúdio das idas e das voltas, falando da reencarnação. Ele chama de prelúdio. Eu gosto tanto de música que eu acho que realmente é uma alegria na nossa vida saber isso, que a gente vai, mas que a gente volta, que a gente reencontra os nossos amores ao longo das nossas caminhadas. Fala um pouquinho aí dessa grandeza da vida, né? Acho que a grande dádiva que a gente tem é a oportunidade de evoluir espiritualmente e ter, como você falou, que Kardec colocou, esse prelúdio, né? Esse desenvolvimento, essa noção que a gente tem de uma vida plena, né? Que a gente vai poder crescer e ter a oportunidade, não só neste mundo, mas em outros mundos, poder estar convivendo com as pessoas que a gente tem maior afinidade, né? Principalmente se a gente executar da melhor maneira possível a caridade e o amor ao próximo, independente das dificuldades que a gente tem, porque essa evolução, quando ela é conjunta, né, essas vidas elas vão sequencialmente se ajudando e evoluindo de uma maneira que a ida de um não trava o crescimento do outro, né? E a gente está conectado pelo mundo inteiro, né? Então, eu estou conectado a Leila, que está conectada a Tereza, que está conectada a uma outra pessoa, e a gente foi se conectando, e agora estamos os três aqui, nesse momento, fazendo essa divulgação, mas tenho certeza que muitas pessoas estão vendo aí, em algum momento, vão estar conectadas com a gente, de alguma forma, né? Assim, que vai ajudar no nosso desenvolvimento, né? As coisas vêm, a gente passa por momentos na vida onde a gente vai ter escolhas para fazer. Se a gente puder fazer isso voltadas para o bem, né, a gente vai ter essa possibilidade de evoluir e viver em mundos diferentes, né? Mas é importante, Leila, a gente quer saber que a gente tem essa oportunidade de ir e voltar, mas não é empurrar as coisas para outra encarnação, não, né? A gente tem que assumir a responsabilidade para resolver nesta daqui. Ou, na verdade, o que a gente tem que fazer é acelerar o que a gente puder para resolver nesta, porque talvez a gente não precise voltar na próxima, né? Essa que é a ideia, né? Então, quando a gente toma consciência do que a gente tem por fazer, e quando a gente encontra pessoas que a gente tem essa afinidade, a gente ganha essa oportunidade de resolver várias coisas e entender e enfrentar o que a gente precisa enfrentar para que a gente evolua espiritualmente o mais rápido possível, que é essa a nossa missão, né? A gente pode ir para outro plano e continuar ajudando as pessoas daqui, não tem problema nenhum, né? Ou a gente pode optar por voltar para executar ações para poder ajudar outras pessoas, contanto que a gente não deixe de fazer o nosso desenvolvimento espiritual e nem de quem está próximo a gente, né? Então, assim, não vamos empurrar nada para frente, não, gente. Se a gente tem dificuldade agora, vamos resolver, porque vamos ganhar bônus horas aí para frente, né? Para poder, espiritualmente, a gente está crescendo e o mundo todo se elevando. Eu acho que é isso que é o mais importante. É verdade. Emmanuel tem uma frase que eu amo também, Tetê, que ele fala assim: quando o homem se levanta, a humanidade se levanta com ele. E quando o homem cai, a humanidade cai com ele. Porque essa frase nos aproxima tanto uns dos outros, né? Não importa a raça, a nacionalidade, o tamanho, a cultura, isso pouco importa, porque quando a gente tem consciência,
Eu também gosto da outra frase do Dr. Deepak Chopra, que ele diz que nós estamos saindo da era do conhecimento e entrando na era da consciência. É a gente tomar consciência da nossa vida, das nossas escolhas, para que a gente serve, né? Que ele diz que é uma pergunta científica, para que eu sirvo? Né? Eu tenho alguma serventia, então, já que eu sirvo para alguma coisa, que eu faça essa coisa da melhor maneira que eu sei. Então, são tantas questões, e que a gente buscar a simplicidade é um negócio bem complexo, né? Que nós somos seres muito complexos, e se tornar um simples, como disse Jesus, é um trabalho grandioso, meus irmãos, você conseguir ser simples, né? Eu vejo assim nas mínimas coisas. A minha filha, por exemplo, minha filha caçula, ela é minimalista. Eu adoro o jeito dela ser. Ela viaja com uma malinha pequena, ela não dá trabalho, ela fica em qualquer cantinho. Já é um espírito assim dessa conquista de ser simples em todas as opções dela, é de simplicidade. Então, é uma conquista. Fala aí, TT, dessa conquista. Você é minimalista também? Consegue concentrar? Não consigo viajar com a malinha ainda não, tá? Mas eu já estou trabalhando desapego, meus irmãos. Preste bem atenção. Isso que vocês falaram me tocou profundamente pelo seguinte, Marquinhos e Leila, ao longo da nossa caminhada, a gente encontra espíritos afins maravilhosos, que a gente reconhece, que dão um empurrão na gente, e a gente ganha alguns passos à frente nessa caminhada linda, porque houve muito amor, houve muito encontro de luz, e que tinham que estar nesta vida ou em outras, para que pudessem também ambos avançar, né? Porque um dá a força necessária ao outro para ir em frente, e como você bem falou, Marquinho, puxar realmente todas as ramificações que estão com esses espíritos. Imagina, né? As famílias que estão ligadas a você, a Leila, a mim, e da gente estar aqui nesse encontro que é fantástico. É um encontro virtual, mas não menos humanitário, que a gente está aqui por uma causa humana, né? E que dizer humanitária espiritual, falando assim, não é de ser... Porque quando você fala em ser humano, é quando você tem as conquistas emocionais bem vivas dentro dele. O ser que não é humano, ele ainda não conseguiu chegar nesse patamar. E aí, Leila, eu vou me reportar, e Marquinho também, André Luiz, quando ele fala assim, não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos, né? E vem falar assim, isso é no livro Alguém Me Tocou, do André de Luca, que esse livro eu aconselho, é de uma sabedoria a cada capítulo também, complementando um pouco o que nós estamos lendo no roteiro. O apóstolo Paulo, em carta enviada aos Hebreus, escreveu que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Jesus de há 2000 anos, ele não mudou. Ele não é um mero personagem que ficou nos livros sagrados, mas alguém que continua participando da história das nossas vidas. E isso a gente não pode jamais esquecer, meus irmãos. O Cristo, ele não morreu na cruz. Ele libertou-se dela e continua conosco até os dias de hoje. E prosseguirá por toda a eternidade. Tá? Ele não se limita a assistir passivamente a nossa caminhada. E aí eu englobo essa caminhada de um pegar na mão do outro, construindo o amor maior, e aí a gente vai ajudando cada um que chegar ao nosso encontro. E isso é fabuloso, gente. Isso é missão. É tudo que eu tenho para falar. Já estamos chegando nos nossos momentos finais. Vamos ouvir o Marquinho das considerações finais também, para nós terminarmos o nosso programa. Isso que a TT falou é a transformação que a gente precisa fazer, né? Uma transformação para a simplicidade.
usando os conceitos que Jesus trouxe para a gente, que são os conceitos que, como eu disse, são os mais simples possíveis, mas os mais difíceis da gente executar. Então, se a gente quer evoluir, a gente precisa fazer essa transformação para a simplicidade, né? Olhando para o próximo. Acho que é isso que é o mais importante. Então, é isso, meus irmãos. Aprendamos uns com os outros, né? Que cada um de nós tem algum conteúdo que vai nos ajudar na nossa caminhada. Nós temos esses anjos que aparecem na nossa vida, que nos dão a mão e que nos ajudam bastante. Que Jesus nos abençoe, então, a todos nós, para que a gente valorize a vida, valorize tudo que a gente tem, aprendamos com o rei Salomão o poema da gratidão, né? Devemos ser sempre gratos a Deus e nunca reclamar, porque nós não somos injustiçados, nós somos muito amados e gastamos milhares de anos para chegar nessa consciência. Então, vamos aproveitá-la com Jesus sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Jesus esteja conosco. Sim. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.